reconhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, Jesus. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Diga, Jesus, 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 Há 3 anos iniciávamos um ministério que nasceu no coração de Deus. Há 3 anos, Deus tem sido fiel à sua obra. E nós, temos sido fiéis à obra dele? Deus muito tem nos mostrado. Temos muito feito? Deus tem muito mais para nós do que pedimos ou pensamos. A obra dele não irá parar sem nós, mas queira realizar a obra. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Não há obra genuína sem avivamento. Não há avivamento sem obra. Aviva-nos, complete a boa obra em nós, para que possamos levar a tua obra sob qualquer circunstância. Desperta-nos, realiza de novo, agora, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo fruto na videira, mesmo que o produto da oliveira minta, todavia nos alegraremos no Deus de nossa salvação, pois sabemos que o Deus da obra não falha. Aviva a tua obra, Senhor. Aleluia. Diga aleluia.
Diga aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra com o passar dos anos. Aleluia. Oh Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra e a torna conhecida sobre a face da terra. Aleluia. Aviva, ó Senhor, o teu povo. Esse é o nosso clamor. É o que nós estamos clamando hoje, é o que nós iremos clamar amanhã. Aleluia. Para que Deus nos cubra com um avivamento poderoso, para que eu e você, para que nós possamos caminhar por mais alguns dias, por mais alguns anos na presença desse Deus, até que Ele nos renove de novo, e de renovo em renovo nós iremos caminhando na presença de Deus. Aleluia. Quantos podem aplaudir, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Oh! Aleluia. Como foi dito nesse lugar, você é livre para glorificar o nome do Senhor. Você é livre para exaltar o nome do Senhor, porque o Deus do avivamento está nesse lugar. Quantos creem nisso? O Deus do avivamento está nesse lugar. Aleluia. E Ele me chamou, te chamou, me escolheu, te escolheu, para que juntos o adorássemos nessa noite. Oh Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Declare: te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem Deus e enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, declare. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, e vem. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos.
viva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer, declarei, Cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, diga isso. vem derrama, seja hoje, seja agora, vem derrama. Oh, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Senhor. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos o quê? A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos o quê? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos! A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu oh, sobre essa igreja, sobre esse lugar. Diga que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Diga isso, igreja. Vem, aleluia, diga isso. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Diga isso, diga isso. Aleluia, aleluia. Aumente o som da sua voz. Seja hoje, oh Senhor, clamamos por um avivamento nesse lugar, Senhor. Clamamos por um avivamento nessa igreja, Deus. Diga isso. Que seja hoje, que seja agora. A sua voz é importante,
A sua voz é importante. A sua voz chama a presença. A sua voz atrai a presença. A sua voz é importante. Diga, diga, diga. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja. Só os sedentos, clame, 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 diga. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama sobre nós, Senhor. Oh, receba aí, receba no seu lugar, receba a presença. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja Hoje, oh, seja agora. vem, derrama. Que seja hoje. Vem, Deus, clamamos, vem, Senhor. Enche esse lugar, enche esse lugar. Que seja hoje. Oh, a terra clama. Oh, a terra. Oh, mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, a terra clama. Oh, a terra ela chama. Mais uma vez queremos ver O céu descer. a terra clama. Aleluia. Tua igreja clama. Aleluia. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, querido, me permita falar, mas o que nós estamos clamando aqui é algo poderoso e real nas nossas vidas. E quando nós declaramos, nós queremos ver o céu descer, não é só na igreja, não. Nós queremos ver o céu descer também na nossa casa, no meio da nossa família. Aleluia. Porque o avivamento acontece aqui, mas o avivamento acontece também na sua casa e no seu lar. Aleluia. E é preciso clamar por um avivamento de Deus. É preciso clamar por um avivamento de Deus, queridos. Porque o avivamento nos aproxima do Senhor. O avivamento nos levanta para a obra. O avivamento nos torna mais vivos. Mais vivos, mais vivos, mais vivos, mais vivos. E Deus não quer que eu e você possamos ser crentes mornos na presença dEle, não, mas quentes e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Permita-me dizer, Elias decide fugir. Elias decide fugir porque alguém estava perseguindo a ele. E ele foge, se esconde. E lá na caverna, lá escondido, ele faz uma oração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E no meio dessa oração ele diz: Senhor, tira minha vida, leva-me para ti. Já basta, já chega. Já basta, já chega. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas eu e você conhecemos essa história perfeitamente. Algum tempo depois, Elias é acordado por um anjo. E esse anjo traz com ele alimento para Elias. E diz para Elias: Elias, te alimenta. Elias, te alimenta. Elias come esse alimento. E Elias então decide se alimentar. E ele se alimenta. Porque o anjo falou assim: olha, você precisa se alimentar, porque você tem uma caminhada pela frente.
Você precisa se alimentar agora, porque você tem uma caminhada pela frente. É o que Deus não colocou esse tema por um acaso no coração do nosso pastor, não. Deus, Ele quer nos alimentar, porque nós temos uma caminhada na nossa frente, aleluia. E aquele que quiser caminhar mais e mais no Senhor, precisa se alimentar hoje, precisa buscar agora. Deus está nos dando esse alimento hoje e agora, aleluia. Só que se nós continuarmos deitados e dormindo, nós não iremos nos alimentarmos, não. É preciso acordar, é preciso abrir os olhos e ver que o alimento está posto na nossa frente, aleluia. O alimento está posto na tua frente, na minha frente. Cabe a mim e a você tomar esse alimento e nos enchermos dele, porque a caminhada é grande, mas nós iremos alcançar o nosso objetivo no Senhor. Deus colocou esse tema porque Ele quer nos alimentar hoje. Quer alimentar essa igreja hoje. Quer avivar essa igreja um pouco mais hoje, para o muito que ela vai fazer daqui por diante, aleluia. E quantos querem fazer parte disso, diga amém. Quem quer fazer parte disso, diga amém. Quem quer fazer parte, diga glória a Deus, aleluia. Elias se alimentou, querido. Elias comeu daquele alimento. E aquele alimento fez com que Elias caminhasse por 40 dias. 40 dias. Chegou no objetivo, queridos. Quem conhece um homem chamado Eliseu? Já estou terminando. Quem conhece um homem chamado Eliseu? O servo de Deus. Se Elias tivesse parado ali, se Elias não tivesse se alimentado ali, quem sabe hoje nós não conheceríamos, pastor, quem era Eliseu. Ah, Deus. Querido, Ele te alimenta com um propósito. Deus se alimenta com um objetivo. Ele não quer só te ver de bucho cheio, não, mas Ele me alimenta e te alimenta com um objetivo. Por isso, hoje e amanhã, o alimento está posto à nossa frente, aleluia. Hoje e amanhã, o alimento está posto à nossa frente. O que nós vamos fazer? Vamos nos alimentar dEle, aleluia. Porque aí você vai ter força para caminhar. Aí você vai ter força para andar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem nisso e glorificam o nome do Senhor? Aleluia. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Quantos podem dizer glória a Deus e aleluia, por favor? Diga glória a Deus e aleluia. Oh Senhor, vem com teu avivamento sobre nós. Vem com teu avivamento sobre essa igreja, Pai. Oh Deus. Aleluia. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu. Clame isso. Seja hoje. Você pode cantar. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Que seja. Aleluia. E vamos encerrar dizendo, ó. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito. Aviva-nos. Cante mais alto, por favor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o quê? O que a... Vem cumprir o descrito em Joel. Aleluia. Aplauda mais uma vez o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Olhos, por gentileza. Eu gostaria de pedir para que você falasse com o Senhor agora. Peça para Ele aquietar o seu coração. Peça para o Senhor envolver o seu coração com o coração dele, porque a palavra vai ser ministrada.
Nós ministramos o coração do Pai quando nós cantamos. Atraímos a presença dEle. Mas agora Ele vai falar conosco. Nós te agradecemos mais uma vez por esses 3 anos de existência da Igreja Batista Apacentar. Obrigado porque os teus filhos hoje atenderam ao convite do Senhor e ao convite dessa igreja e estão aqui, Senhor, para juntos ouvirmos a tua santa e bendita palavra. E pedimos, usa a vida do pastor Jefferson. Usa a vida dele, Senhor. Usa como instrumento e como canal de bênção do Senhor. Aquieta o nosso coração e fala conosco. Aviva-nos, Senhor, segundo a tua palavra. Oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos ouvir a santa e bendita palavra do Deus. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Feliz de estar com vocês mais uma vez. Feliz de poder mais uma vez estar no altar do Senhor. E feliz porque o Senhor confiou a minha vida nesta noite de falar o que Ele quer falar. Amém, irmãos? Como a minha sogra, a pastora Carmen, disse, quarta-feira eu estou retornando para Goiás, mas levo nesses dias de alegria. Não pude estar próximo de todos, porque não dá tempo, mas estive próximo de muitas pessoas, né? O Paulo, a Carol, o James. Descobri que esses dias o James está cheio por causa de merenda. Paulo, esse rapaz tem merendado muito. Mas eu digo que cada um de vocês faz parte dessa história, né? Fica marcado no nosso coração. A gente que é pastor, quando a gente vai pregar, a gente fica olhando para os semblantes e a gente lembra. Quando a gente chega em casa e vai pôr a cabeça do travesseiro, a gente lembra de cada semblante. A gente pode sentir aqui de cima, muitas das vezes, sentimentos que você está passando que talvez somente você e Deus sabe. Isso alegra o nosso coração. Porque nós que entendemos a palavra do Senhor, sabemos a importância de termos todos os dias este anseio de se esvaziar para que o Senhor cresça. Nós sabemos que a palavra é muito séria quando ela fala, ai do homem que achar que é melhor do que o outro. Nós temos noção de que Deus olha para mim e para vocês todos os dias com anseios que nós quebrantamos, que nós se humilhamos. E assim nós se tornamos filhos por adoção através de Cristo Jesus. Mas essa noite eu posso dizer que é uma noite especial, porque quando o meu sogro me fez o convite e foi falar sobre este tema, foi até engraçado que eu falei assim, meu sogro, Deus estava trabalhando isso no meu coração há um bom tempo. Deus estava falando comigo, com o pastor Carlos lá em Piranhas, a importância de nós, quando eu digo nós, eu digo corpo de Cristo, eu digo igreja, de entendermos o que é o avivamento, de entendermos como podemos buscar o avivamento, de entender como nós necessitamos do avivamento. E nessa noite, amanhã, eu quero falar nesta noite sobre este buscar, e amanhã eu vou falar sobre a necessidade do avivamento. Amém, irmãos? Eu trouxe aqui um livro, ele se chama Abacuque, porque o nosso tema está baseado no texto bíblico de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Este aqui foi um presente que Deus entregou nas minhas mãos. Ele é um livro do Hernandes Dias Lopes, meu sogro falou dele aqui na quinta-feira. E o tema deste livro é Abacuque, como transformar o desespero em cântico de vitórias. Quem puder ler, quem puder pesquisar, eu tenho certeza que vai mudar a sua história, a sua visão sobre cristianismo. Amém? Vamos lá então, abra sua Bíblia no livro de Abacuque.
Abacuque no capítulo 3, versículo 2. O versículo projetado está igual à minha Bíblia. Amém, irmãos? Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Papai do céu, graças te damos, porque estamos aqui livres. Se estamos aqui livres é porque ninguém nos impediu ou tentou impedir de nós estarmos aqui nesta noite. Graças te damos porque, mesmo não merecendo, o Senhor tem feito tantas maravilhas. Muitas das vezes o seu povo não merece tanta grandeza e o Senhor já sustentou esta igreja 3 anos. Podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Papai, nesta noite eu peço que o Senhor venha mais uma vez ensinar a tua noiva. Pedimos, Pai, nesta noite que Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, conceda poder ao Espírito Santo para fazer o que Ele quiser em nossas vidas. E Senhor, o Senhor sabe o anseio, a alegria de eu estar aqui nesta noite. O Senhor sabe o quanto eu me preparei, mas se o Senhor não estiver comigo, não vai valer de nada. Então eu peço que nesta noite o Espírito Santo se faça presente aqui neste altar. Eu sei que Ele está conosco, mas eu peço nesta noite que somente Ele que pode ensinar a sua igreja. Os anos de seminários, os cursos teológicos não valerão nesta hora se o Espírito Santo não estiver comigo. E enquanto estamos aqui reunidos, ó Pai, guarda as nossas vidas, as nossas famílias, onde quer que eles estejam. Guarde as nossas casas, os nossos bens, os nossos animais. E que nada venha roubar a alegria desta noite. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de falar um pouquinho sobre o tema, projeta para mim, Gabriel, se possível. Ainda não? Tranquilo, tamo junto. Mas eu queria falar nesta noite sobre o tema, nesta primeira noite, a busca correta pelo avivamento. Vou repetir. A busca correta pelo avivamento. Pastor, eu tenho buscado. Glória a Deus. E não estou aqui nesta noite para dizer se você está certo ou errado, não. Eu estou aqui nesta noite através da luz da palavra para ensinar aquilo que Deus tem para fazer. E assim talvez você traga para o seu íntimo as verdades de Deus e quem sabe você mesmo fale, eu não buscava corretamente. Ou talvez eu nunca busquei corretamente. Amém, irmãos? Mas antes de eu entrar no assunto usando justamente este texto que nós lemos, eu queria contar um pouquinho de história rapidamente. Talvez você não saiba, mas o profeta Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Naum e o profeta Sanfonias. Eles viveram na mesma época. O profeta Abacuque, existe uma grande discussão teológica, que quando ele profetiza, quando ele deixa gravado à luz da palavra essa revelação de Deus para nós, foi relatos de mais ou menos 612 anos antes de Cristo. Alguns dizem que foi na época quando Nínive veio a perder aquilo que ela achava que tinha de poder, os caldeus.
Mas quando nós lemos os capítulos 1, 2 e 3 de Abacuque, este tempo traz, dizendo exatamente de fato, quando o povo babilônio consegue destruir toda a força dos assírios. E a partir deste momento, aquele povo babilônico, ele se torna a grande potência do mundo. Se torna o povo. Um povo que todos temiam. Um povo que ninguém tinha coragem de combater ou afrontar. E aí que entra a grande oportunidade de conhecermos e se maravilhar com a vida de Abacuque. Você não vai encontrar nem na Bíblia nenhum momento que vai falar de Abacuque, somente no livro. Mas eu queria dizer que o livro de Abacuque nos traz uma mensagem onde um homem, ele sai do vale profundo e termina nas alturas excelsas. Eu poderia muito bem trazer nesta noite várias mensagens com vários temas, porque o livro de Abacuque, ele é muito rico quando se trata da posição de cristãos nos dias de hoje. Porque o livro de Abacuque, por mais que foi escrito em outra época, se você parar para pensar e fazer uma exegese, uma historicidade do que é o livro, do que se passa, os motivos reais do que o profeta estava tão angustiado, você vai ver que não é nada diferente do que eu e você passamos nos dias de hoje. Aquela época Abacuque vivia uma grande pressão política. Abacuque e o povo de Judá vivia uma pressão e uma hostilidade, vivia uma decadência nos direitos humanos, vivia uma apostasia religiosa. E o que eu gosto mais de dizer, comparando com os dias de hoje, que aquele povo, o que era de fato maior não era a crise política, não era a crise econômica, mas sim a crise moral. E eu gosto de dizer isso porque temos ouvido dentro das igrejas que mas nós vamos viver uma crise política, nós vamos viver uma crise financeira, nós vamos viver uma crise, mas nós não temos se atentado que a maior crise é a crise moral, a crise ética, e começa pela igreja. Hoje não precisa mais sair lá para fora para ver os grandes problemas que assolam as vontades de Deus. Muitas das vezes a pedofilia, o adultério, e tudo isso que nós classificamos como pecados maiores estão dentro da igreja. E muitas pessoas têm usado a Bíblia e a placa de igreja para apagar pecado, apagar situações ruins. Pastor, você vê uma solução? Quem sou eu para dizer que não existe solução? Porque se um dia Jesus me alcançou, Ele pode alcançar qualquer um. Se hoje você está aqui, Ele também pode trazer aquele que você não acredita mais. Então nós vemos um profeta que sai do temor à fé, da angústia avassaladora à alegria. Isso quando nós lemos o capítulo 1, 2 e 3, tá bom, irmãos? Nós vemos um profeta que estava cheio de aflição, desespero e dúvida, mas quando ele chega no capítulo 3, quando no capítulo 2 Deus se revela de fato quem é Deus na vida de Abacuque, ele já está alegre e cheio de entusiasmos com Deus. E muitas das vezes Deus precisa fazer isso comigo e com você. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não tem o sentimento que eu e vocês têm. Porque se Deus tivesse o sentimento que eu e vocês temos, Ele jamais se revelaria a nós. Quando alguém nos frustra, alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos decepciona, nós não queremos mais contato. Quando alguém vem reclamar para nós,
Quando alguém abre o coração, ou talvez chega em nós e diz: olha, você está errado, nós fechamos o coração. Mas Deus faz diferente com Abacuque. Quando Abacuque no capítulo 1 chega e abre seu coração, pastor, por que Abacuque abriu o coração para Deus no capítulo 1? Porque de repente Abacuque olha para a circunstância, ele olha para os lados, e de repente vê aquele povo babilônico, vê aquele exército poderoso, aquele povo que não tinha nenhuma piedade, que usava todo o seu poder para humilhar, para massacrar. E de repente Abacuque olha para Deus, e de repente pergunta: por que Deus vai permitir o povo babilônico acabar com o povo de Judá? E assim Abacuque, ele começa a abrir seu coração e falar com Deus. Ele começa ali questionar a Deus. E no capítulo 2, você vai ver Deus vindo falar com Abacuque. Você vai ver Deus falando: Abacuque, eu estou no controle. Abacuque, é preciso o povo de Judá passar por essa situação, mas eu peço que você tenha paciência, porque se você desesperar, você não vai ter a grandeza de ver a mão poderosa quando ela age. E de repente, nesse momento da história do capítulo 3, Abacuque começa a conciliar a razão com a fé. Amém, irmãos? E o capítulo 3, se até aqui você não sabia, mas este capítulo 3 é um dos mais belos poemas que a Bíblia pode trazer a nós. Ele é um dos cânticos mais raros para o povo hebreu. Este capítulo 3 é uma joia rara no saltério hebraico. É um dos salmos e poemas mais lindos do Antigo Testamento. E este capítulo 3, no versículo 17, é onde nós conhecemos uma linda canção que hoje nós cantamos na igreja. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gato nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Pastor, que lindo, pastor Abacuque dizer isso. Mas somente um homem e uma mulher de Deus que entende o avivamento pode transformar todo um momento de desespero para um momento de alegria. Somente um homem ou mulher que entende o avivamento pode tirar daquilo que não tem mais jeito e transformar naquilo que nunca irá se perder. Somente um homem e uma mulher de Deus que entende o avivamento sabe quem é o nosso Deus que nós servimos. E é por isso que nesta noite eu preciso falar sobre este tema: a busca correta pelo avivamento. Se você for no dicionário, esse dicionário que nós temos, você vai encontrar algumas definições de avivamento. Eu não sei como você define avivamento. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que, se nós fizéssemos uma prova surpresa, somente com uma pergunta: o que é o avivamento? Talvez ela escreveria só o nome. Talvez nem escreveria o nome, com vergonha de saber. Às vezes tem pessoas que não sabem a definição de avivamento. Pastor, é ser vivo. Glória a Deus, irmão. Mas eu defini avivamento, fui pesquisar, e eu tinha no meu coração, e eu vi que eu não estava errado, mas eu pus uma definição simples. Se você quiser anotar, eu deixo você colar de mim. Que o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos.
E o interessante é que quando eu estava estudando mais uma vez o livro de Abacuque, quando eu cheguei no capítulo 2, verso 14, o profeta fala assim: Senhor, o justo viverá pela... Quantas vezes você disse essa frase sem menos saber onde estava na Bíblia? E olha que lindo, ele está no livro de Abacuque. Este profeta que você vai conhecer em apenas 3 capítulos. Amém, irmãos? Mas quando nós tratamos de avivamento, quando se fala de avivamento nesses dias de hoje, a maior tristeza que vemos não é talvez você não saber o que é avivamento, mas a tristeza maior é ver as pessoas ensinar errado o que é avivamento. Você está me entendendo, irmãos? A tristeza não é você saber o que é avivamento. A tristeza é ver em púlpitos, lideranças ensinando errado o que é avivamento. E isso traz grandes confusões do que é avivamento. Isso traz distorções na interpretação do que é de fato o avivamento. E é por isso que nessa noite estamos aqui, diante da palavra, diante de Deus, do Espírito Santo, com temor e tremor, para assim poder talvez te libertar de algumas confusões. E eu vou dizer, antes de eu entrar em alguns tópicos, muitos confundem avivamento com dons espirituais. Vou repetir: muitos confundem avivamento com dons espirituais. Pastor, eu pensava que quem tinha o dom de línguas, o dom da palavra, eu achava que era avivado. Deixa eu dizer algo, lembrar a sua mente. Paulo, ele ensina e escreve a uma igreja chamada Corintos. Se você ler, você vai se apaixonar naquilo que Paulo ensinava sobre os dons. Você vai ver Paulo elogiando aquela igreja pelos dons. Você vai ver Paulo ensinando a importância dos dons. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja carnal. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja fria, distante daquilo que Deus queria para ela. Ao ponto de Paulo orientar aquela igreja: olha, quando ele via alguma confusão no meio dos irmãos, ele dizia: não é possível que não existe ninguém dentro dessa igreja que teme ao Senhor e tenha sabedoria, porque nós sabemos que sabedoria é princípio do temor ao Senhor, amém? Paulo orientava: olha, vocês vão ter toda a autoridade para julgar os anjos, e ninguém tem coragem de falar e apaziguar uma situação de problema dentro da igreja. Paulo, ele chama a responsabilidade para ele pelaquela igreja e diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não vai ver Paulo batendo no peito, espiritualizando, dizendo: olha, eu sou o cara dos dons. Não vai ver. Mas você vai ver Paulo falando: olha, não é eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Examinai-vos vocês, a cada um de vocês. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja que vivia na carne. Então, primeira confusão que nós temos que entender, que dons espirituais não definem avivamento. Amém, irmãos? Outra confusão que eu vejo, muitos confundem estilo litúrgico com avivamento, ou muitos confundem presença de sinais e milagres com avivamento. Irmãos, hoje as igrejas, elas estão cheias, muitas delas, porque pessoas talvez mau caráter têm usado da fragilidade do sentimento humano para trazer cultos litúrgicos que talvez prende aquela pessoa, mas aquela pessoa, do mesmo jeito que ela entra na igreja, ela sai vazia. Igrejas, pastor, mas tem igrejas assim que existem sinais e milagres. Irmãos, eu não estou questionando, mas eu quero que você entenda que sinais e milagres, Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta.
independente de como esteja a igreja, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Outra confusão que eu vejo, o avivamento ele é confundido como algo que a igreja administra, algo que a igreja agenda, ou como algo que a igreja marca no calendário. Irmãos, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que Deus trabalhou este tema. Mas nós não podemos viver avivamento somente de aniversários e aniversários, encontros e encontros, acampamentos e acampamentos. Este não é o propósito de avivamento. A igreja ela não administra o avivamento. É por isso que nós temos que aprender a buscar este avivamento, porque senão nós vamos ser um povo que a única alegria em Deus vai ser quando nós reunimos, acampamos um final de semana, e quando volta para a igreja está do mesmo jeito. Muitos confundem avivamento com entusiasmo humano, e muitos pensam que esse entusiasmo humano é o mover do Espírito Santo. Pessoas que pulam, que gritam, que estão entusiasmadas. Já viu aquelas pessoas? Vamos fazer, aí quando não sai do jeito que ela quer, ela some. Entusiasmo não é avivamento, irmãos. Porque o avivado, o verdadeiro avivamento é aquele que, independente do que aconteça, ele não se afasta de Deus. O avivamento é aquele que você olha, está dentro da igreja, e independente se as pessoas te reconhecem ou não, você não sai da igreja, porque você está ali por causa de Deus. E muitos confundem, isso aqui é muito sério, irmãos. Muitos confundem avivamento com ajuntamentos e grandes multidões. Pastor Carlos, aquela igreja está com 600 membros. Glória a Deus. Mas avivamento, ele é abundantes conversões. Não vale de nada você ter uma igreja inchada, cheia de pessoas, se ali não existe verdade. Não vale de nada se você classifica uma igreja como uma igreja avivada, se você não vê aquela igreja vivendo o que ela prega. Não vale. Mas avivamento, ela tem a ver com abundantes conversões. O verdadeiro avivamento vem do céu, é de Deus, é obra-prima e soberana do Espírito Santo. O avivamento está centrado na palavra de Deus. Não há avivamento fora da Bíblia, irmão. Não há base de avivamento fora da palavra. Não há base de avivamento fora da verdade. Uma igreja que se diz avivada, mas não vive Bíblia, ela está servindo a outro Deus. Uma igreja que busca avivamento, mas não aceita ser corrigido pela palavra de Deus, ela está no caminho errado. Ela está no caminho largo, não no estreito. E é por isso que nesta noite eu quero destacar alguns pontos, usando o clamor de Abacuque. Eu vendo o irmão José aqui ministrando louvor, e ele usou palavras maravilhosas, usando justamente o clamor que a igreja deve ter ao avivamento. E foi isso que Abacuque fez no capítulo 3, verso 2. O primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite, a forma que você deve buscar corretamente o avivamento. Primeira coisa que nós devemos buscar, o tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Qual é o tempo que a igreja deve buscar o avivamento, irmãos? É no aniversário da igreja, no dia 3 de outubro? É no final do ano, quando talvez a sua casa se reúne seu familiar, nas datas comemorativas? Pastor, nós temos que buscar o avivamento, porque está chegando a política, então nós precisamos ser avivados neste tempo, é isso, irmãos? Olha só,
No capítulo 3, verso 2, o profeta diz assim: aviva a tua obra no decorrer dos... Não ouvi. Aviva a tua obra no decorrer dos... Irmãos, em nenhum momento o profeta Abacuque ele pensa nele e somente na sua geração. Vocês estão entendendo? Quando o profeta ele ora e clama a Deus, ele fala: Deus, ouvi, Senhor, aviva ao longo dos anos. Sabe o que eu entendo, irmãos, e preocupo? Que este profeta ele se preocupou com avivamento ao longo dos anos. E se nós não tomarmos cuidado, nós seremos um povo de Deus que vai viver deste avivamento somente de lembranças. Se nós perguntarmos os mais velhos, às vezes eu converso com meu sogro, época de seminário, eu fico deslumbrado vendo meu sogro olhando os amigos da época da juventude. Ele encontrou os amigos da época da juventude e ele sorri, lembrando das histórias. Um tempo bom que talvez no coração do pastor está dizendo: ai, como era bom viver Deus naquele tempo. Talvez aí no seu coração, talvez você diga: como era bom sentir aquela alegria quando eu ia à igreja, quando eu me entregava ao Senhor, quando eu reunia com aquela família, quando eu reunia com o pessoal da igreja, como era bom, como nós éramos avivados. E nós como igreja não temos buscado avivamento ao longo dos anos. O que será das crianças que estão aí de colo? A filha do Neto, do Wanderson, as filhas do pastor Giliardi, do José. Às vezes nós se preocupamos somente com nós. Nós não temos clamado a Deus: Deus, aviva. Não seja somente um período, não seja somente um momento, Senhor, mas aviva a tua igreja ao longo dos anos, Senhor. Senhor, aviva a tua igreja, que essas crianças que estão começando no ministério infantil, que sejam os pastores daqui 20 anos. E eu louvo a Deus pelo clamor do profeta, porque quando ele clama: Senhor, aviva ao longo dos anos, este ano eu e você faz parte. Porque este profeta vivia os mesmos problemas que eu e você vive. Mas quando o profeta clama ao Senhor, no versículo 2 do capítulo 3, é porque de repente ele começou a olhar somente para Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para aquilo que podia vir de errado politicamente, ele não olhou para aquilo que ia vir de errado financeiramente, mas ele olhou para aquele que é dono de todas as coisas. Uma igreja que quer buscar o avivamento, mas não clama. Uma igreja talvez que quer viver o avivamento, mas está preocupado com tudo que está lá fora, menos com a presença de Deus. Era isso que estava vivendo o povo de Judá. Muitos já tinham se esfriado na fé, muitos já estavam adorando outros deuses, muitos já estavam distantes de tudo aquilo que eles aprenderam do Deus de Abraão, de Jacó. Era o povo de Judá. E quando eu olho para o clamor do profeta nesta hora, eu entendo que nós só vamos passar a clamar, a buscar este tempo ao longo dos anos. Esta frase é interessante. Quando nós entenderemos que o avivamento está focado em Deus e não no homem. Ele está focado na glória de Deus e não nos direitos dos homens. Ele está focado na salvação dos povos e não na prosperidade deles. Deus, ele não está preocupado que o povo da África que tanto sofre fique rico.
Deus não está preocupado que os missionários, talvez, que estão passando necessidades, fiquem ricos para que cheguem aqui e contem testemunhos. Olha, Deus me prosperou e me fez uma pessoa rica. Não, Deus está preocupado com a salvação. E nós vivemos num tempo tão ativista, que hoje a juventude, e isso não está errado, irmão, eu também sonho, tá? A minha esposa fala que se ela fosse Deus, ela ia complicar, porque eu sonho tanto, todo dia eu estou com um sonho diferente. Mas hoje, neste período tão ativista, nós vemos as pessoas sonhando tanto, buscando tanto, querendo tanto, e muitas das vezes ela não tem certeza da salvação. Pessoas que conhecem da lei, pessoas que conhecem de todo tipo de assunto, mas quando fala de Jesus Cristo, ela não sabe. Infelizmente, irmão. Então nós temos que aprender a clamar e a buscar o avivamento em todo o tempo. Essa igreja, ela precisa aprender que avivamento é de janeiro a janeiro. Ela tem que viver o avivamento em todo o tempo, irmãos. Ela não tem que ser uma igreja de temporadas. As pessoas precisam adentrar a esta porta e sentir o poder de Deus. Porque a partir do momento que uma pessoa entrar nesta igreja e sentir o poder de Deus, irmão, ela não vai sair mais. Pastor, mas a recepção, o acolhimento, isso faz uma grande diferença. Mas o poder de Deus é que faz essa pessoa lutar contra o pecado, como eu e você lutamos todos os dias. E gostei muito da fala da minha sogra no início. Essa igreja está de portas abertas, irmãos. Nós não somos dono da igreja. Mas se essa igreja entender a grandeza da verdade na vida da igreja, entender quem é o autor do avivamento, a pessoa pode até sair, mas por um sentimento dela, mas não porque ela vai olhar para a igreja e dizer assim: essa igreja é herética. Não, porque uma igreja avivada, ela vive verdade, porque avivamento não pode estar onde não existe verdade. E é por isso que às vezes eu passo mal, igrejas inchadas, crescendo e pregando heresia. E sabe por que o povo às vezes idolatra ainda quem está lá? Porque não conhece Bíblia. Nada contra as outras igrejas, irmãos, mas eu sinto tão feliz de fazer parte dessa família pastoral. Eu me sinto tão feliz de fazer parte deste povo, desta igreja. Não porque vocês são bonitos, cheirosos, não. Porque vocês têm aprendido a verdade. E eu me sinto livre de pregar a verdade neste altar. Porque o dia que a verdade ofender alguém, ela vai estar junto com aquele povo que está lá em João 11. Na história de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, a palavra diz que muitos ali se converteram, mas muitos saíram para ir contar o que aconteceu para os fariseus. E eu clamo ao Senhor que essa igreja ela permaneça aqueles que olhem para Jesus e se convertam através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós não podemos viver de recordações. O avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Se você está reunido aqui, glória a Deus, avivamento. Se nós estamos lá no sítio do Tio Preto, glória a Deus, avivamento. Se nós estamos, independente do lugar que sejamos, se nós estamos levando a palavra dentro de um presídio, glória a Deus, avivamento. Segunda coisa que eu quero que você entenda sobre a questão da busca do avivamento. A base em que a igreja deve buscar o avivamento. Vamos voltar para a palavra, no versículo 2, do capítulo 3.
Olha a parte final do versículo. Quando o profeta fala: viva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Ele diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque pede o avivamento a Deus, não confiando na justiça própria ou confiando nos merecimentos do povo de Judá. Ao contrário. Abacuque, ele não bate no peito e fala assim: Senhor, aviva porque eu sou bom. Aviva porque aqui a igreja de Judá tem se alegrado, cantado louvores. A igreja, na hora do louvor, ela pula, ela dança, ela grita. Abacuque não bate no peito e fala assim: Senhor, eu fui crente esses anos todos. Senhor, eu te servi. Senhor, eu levei a palavra. Senhor, Senhor, Senhor. Não. Abacuque não bate no peito e diz: olha, Senhor, você tem que avivar porque nós somos teu povo. Não. Ao contrário. Abacuque diz: Senhor, na tua ira. Ele não falou: na tua ira lembra de mim, Dexter. Ele falou: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu fico deslumbrado. Eu chego a viajar na história. Você sabe por quê? Abacuque sabia que Deus era santo e justo. Amém, irmãos? Abacuque sabia. Abacuque tinha total consciência que o pecado provocava a ira de Deus. E Abacuque sabia que o pecado, literalmente, ele merecia a justiça de Deus. Ele merecia o juízo divino. Abacuque, ele poderia muito bem dar uma de coitadinho, José. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Mas ele fala: Senhor, aviva a tua obra, mas na tua ira, Senhor, eu não estou aqui questionando a sua tristeza e a sua ira contra o meu povo, mas eu estou pedindo que em meio a essa ira, tenha misericórdia de nós. E quando eu olho a grandeza do profeta de saber tudo isso, eu vejo um homem ao mesmo tempo reconhecendo que Deus era misericordioso e capaz de amar infinitamente, sabe o quê? A obra da sua ira. O objeto da sua ira. Sabe quem eram os objetos da ira de Deus? Faz assim, ó. Levanta sua mão. Agora faz assim, ó. Nós. Aquela cruz de Jesus não era dele. As dores que Jesus passou não era para ele. A humilhação que Jesus sofreu, pastor Jefferson, era minha. E Abacuque, de repente, ele começa a entender tudo isso. É por isso que ele pede clemência e não justiça. Como pode o objeto da ira de Deus pedir justiça pelo Senhor, vai lá e mata os babilônios? Não, ele falou: Senhor, tenha misericórdia. Mas no capítulo 1 não era assim. No capítulo 1 você vai ver um Abacuque prepotente, espiritual, nervoso, querendo saber por que Deus não age, por que Deus não entra com providência. Mas quando Deus se revela e Abacuque entende a grandeza do que é o avivamento e de quem é o autor do avivamento, ele fala: Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia. A partir do momento que Abacuque fala isso no versículo 2, ele sabe que da misericórdia de Deus flui os rios do avivamento.
A igreja tem buscado avivamento talvez para ser reconhecida. Nós precisamos ser avivados para a cidade de Boa Vista ver que a igreja Batista Apacentar tem um povo feliz e alegre. Não, irmãos. O povo de Boa Vista tem que olhar para essa igreja e ver que aqui dentro há pessoas falhas, pecadoras, mas que estão diante, se curvando, se humilhando na presença de um Deus misericordioso. E nós passamos a entender esta base de quem, aonde e como nós devemos buscar avivamento, quando a igreja começa a ter consciência disso. O avivamento vem quando Deus se volta da sua ira para a misericórdia. O avivamento acontece quando Deus volta sua face para seu povo em favor misericordioso. A gente gostamos daquele versículo que está em Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Eu queria gravar outra frase no seu coração, não é, Bíblia? A misericórdia do Senhor é ainda mais a minha força. Porque se Deus agisse conforme precisava com a tua igreja, eu falei isso talvez na pregação de jovens, a gente quer a justiça somente para os outros, né? Quando a gente vê uma pregação, uma palavra que vem ao nosso encontro, você fala assim: ai, se fulano tivesse ouvindo isso. Ô Senhor, fala com fulano, transforma fulano, tadinho do fulano. Mas quando nós entendemos o avivamento, Senhor, eu pequei. Você sabe um dos grandes motivos, um grande exemplo de avivamento? Quando Deus usa Natã. 2 Samuel capítulo 11, a partir do 11, que você vai ver ali quando Davi está passando numa tarde bela e de repente ele vê uma moça tomando banho, ele peca. Eu fico deslumbrado com o avivamento de Deus na vida de Davi, e eu fico com pena, e eu não queria estar na pele de Natã. Imagine você ter que ir até o rei e falar assim: você pecou. Dex, você vai lá no governador, que está cheio de policial. É assim ou não é, André? Governador fica de qualquer jeito? Vai lá e fala que ele é um sem vergonha. Mas quando Deus envia Natã, Deus ensina o avivamento na vida do Davi. E sabe o que eu acho mais interessante no dia de hoje? Que a gente bate no peito e declara que nós somos o povo da graça. Glória a Deus pela graça de Cristo. Mas nós temos que aprender que avivamento é o povo da misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Não foi fácil montar esse estudo, porque é tanta informação. Falar de avivamento é tanta coisa, vocês não têm noção. Mas a proposta é através da vida de Abacuque. É nós entendermos o que o Abacuque passava naquele tempo, nós passamos. E talvez o Abacuque passava pior ainda, porque independente das crises que nós vivemos no cotidiano, nós ainda temos a certeza que nós não vamos morrer. E se morrermos, estaremos na eternidade com Jesus Cristo. O avivamento não é merecimento da igreja, é favor de Deus. Quem puder anotar essa frase: o avivamento não é merecimento da igreja, é favor de Deus. Então não se confunda quando alguém diz: a nossa igreja está vivendo o melhor do avivamento. Ensine a ela a falar: sua igreja está vivendo o melhor favor de Deus pelas misericórdias. Porque nós não merecemos nada, irmãos. Se o meu sogro e minha sogra subisse aqui e contasse todas as lutas que eles passaram até a fundação dessa igreja,
Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu tenho certeza que todos chorariam. Se eles compartilhassem um pouquinho das humilhações que eles viveram, até Deus trabalhar, vocês vão abrir essa igreja, vocês entenderiam um pouquinho da luta pastoral. E eu louvo a Deus porque eu entrei nessa família num momento tribulado. Porque hoje nós temos a alegria de sentar como família e glorificar e agradecer tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Nós viajamos juntos com amigos e nós tiramos um dia lá, foi muito bom, não foi, meu sogro? Irmãos, há quanto tempo eu não senti a presença de Deus, sabe por quê? Nós sentamos em uma roda e nós não fomos pedir, nós fomos agradecer o que Deus já tinha feito. Irmãos, eu agradeci coisas que eu nem lembrava. Isso é um avivamento. É reconhecer que nós não merecíamos nada, mas nós estamos de pé. É entender que no meio da pandemia, enquanto muitos sucumbem, nós estamos ajudando missionários. Enquanto muitos estão perdendo as suas vidas em depressão, porque não tem provisão, nós estamos vivendo com aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Quando eu fui para o ministério, eu casei. Um dia meu sogro me perguntou, não sei se você lembra disso, sobre a minha questão financeira. E eu confesso que quando eu casei eu fiquei preocupado, porque eu adentrei dentro do casamento com muitas dívidas. E quantas vezes, quando eu recebi o salário da igreja, que eu recebia só da igreja, não estou aqui contando para dar um de coitado, viu, irmãos? Misericórdia, não é isso. Mas eu recebia 1.500 da igreja. E quando eu recebia, eu ia pagando, eu falava assim, eu nem dormia. A Priscila ficava agoniada. E eu me lembro que um dia, eu liguei para o meu padrasto e falei assim, tem como eu trabalhar com o senhor essa semana? Porque eu preciso de dinheiro. E ele falou, tem. E eu ia todos os dias, eu andava 36 quilômetros, trabalhava com ele de auxiliar de pedreiro, servente. À noite eu voltava e ia. E no quarto dia, irmãos, eu confesso que eu estava muito cansado. Porque eu não era acostumado com serviço pesado. Quem trabalha na área de construção civil sabe. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa cansado, irmãos, cansados. E eu fui para o banheiro, eu chorei. Abacuque capítulo 1. Eu lembro que eu lembro disso. Eu chorei, falei, Senhor, eu era concursado. Eu tinha uma vida despreocupada. E eu estou aqui na sua obra e passando dificuldade. E chorei. E eu digo de dizer isso, que eu não sou merecedor de ter intimidade com Deus, porque eu vejo homens de Deus que viram Deus e quais morreram. Eu gosto de dizer que Deus fala comigo no meu coração. E o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, eu queria tanto que você confiasse em mim. Desse jeito, irmãos. E eu fiquei tão constrangido. E eu me lembro que eu saí do banheiro, peguei meu celular, liguei para o meu padrasto, eu falei, Chico, amanhã eu não vou. Ele falou, Jéssica, por quê? Aí eu contei para ele, ele é cristão, entendeu? Ele falou, não, se Deus falou contigo dessa forma, confia. Irmãos, foi engraçado demais. Não dormi à noite, falei, Deus, como pode? Eu precisava trabalhar. R$70 por dia eu estava ganhando, irmãos. E no outro dia eu recebi uma mensagem. A mensagem era assim, pastor, envia para mim sua conta, que uma pessoa precisa ofertar na sua vida. Amém, né, irmão? Amém? Amém ou não amém? Amém. E eu me lembro que esse dia eu mandei a conta. E ele mandou, eu falei, amor, eu vou lá no mercado comprar algumas coisas. Cheguei lá, meu cartão não passou. Travado, irmãos. Falei, não, e interior é assim, quando a pessoa confia no você tem crédito em todo lugar, mas se não confiar, você não tem crédito em lugar nenhum. E a moça do mercado falou assim, não, pastor, leva, anota, depois você paga.
E eu sou ferrenho nessa situação. Eu não gosto. Mas esse dia eu tive que levar, porque nós precisávamos se alimentar. Passei numa distribuidora, falei, eu vou passar ali e comprar um suco, que aí eu vejo o que foi o cartão, talvez é a maquininha. Do mesmo jeito. Falei, Senhor, tenha misericórdia. Não, pastor, depois você paga o suco. Irmãos, arrumamos, fomos para a Barra do Gasto, na minha agência. Cheguei lá, a mulher foi ver, falou assim, isso aqui é algo judicial. Falei, misericórdia. Falei, fui enganado. Aí demorei muito tempo. Aí o gerente, na hora que me atendeu, ele falou assim, quem que você conhece de Goiânia? Falei, muita gente. Morei lá 5 anos. Não, é porque seu cartão travou, porque você recebeu um depósito que não condiz a sua movimentação. Falei, eita glória. Irmãos, resumindo, não vou falar valor, mas o que eu recebi, eu fiz uma compra que eu nunca tinha feito antes na minha vida, ao ponto de comprar leitinho fermentado. Você sabe o que é aquilo, irmão? Eu era menino, eu ia no mercado, eu queria beber aquilo, mas meu pai não tinha condição. Eu falei, amor, pega uns 3, pega de litro. Eu fiz a compra, paguei o que eu devia e paguei o documento do meu carro que estava atrasado há muito tempo. Amor, você lembra como eu fiquei? Eu deitei no sofá, eu fiquei umas 3 horas assim, ó. Ela achou que eu estava passando mal, doido. Meu Deus. Sabe? Meu Deus. Eu fiquei umas 3 horas falando, meu Deus. Pensando, eu batendo aquela enxada no sol quente, fazendo laje. Meu Deus. Por que eu não confiei antes? Sabe, irmãos? Isso é avivamento. Isso é viver o avivamento. É a gente saber buscar aonde buscar. É nós entendermos que o homem não tem poder para nada. Que o sustento não vinha do trabalho do meu padrasto, mas vinha daquele que me tirou do concurso público e me pôs na obra do Senhor. O avivamento não é merecimento da igreja, é favor de Deus. E a terceira coisa e última que eu quero falar sobre a busca do avivamento. O autor do avivamento é que a igreja deve buscar, irmãos. O avivamento não é obra do homem. Eu vou para a igreja tal porque lá o povo é avivado, o pastor é avivado. Não, irmãos. Vai para lá porque a igreja é Deus que comanda. Procure uma igreja que a visão seja Jesus, que a visão seja a palavra. Procure uma igreja onde os líderes dêem um bom testemunho e vivem tudo o que eles pregam. Porque o dia que o meu sogro estiver vivendo errado o que ele prega, eu vou ser o primeiro a falar para ele. E eu tenho certeza que é recíproco. O que meu sogro tem de ministério, eu tenho de vida. O avivamento não é promovido pela igreja. Ele é concedido pelo Espírito Santo. Este tema, este aniversário, não é para promover o avivamento. Se você entrou aqui com essa intenção, eu vou lá porque vai ser promovido o avivamento. Eu vou sair avivado. Veio com as intenções erradas. Agora, se você veio aqui entendendo que essa igreja depende do Espírito Santo, que essa igreja depende da palavra de Deus, nós estamos juntos. A igreja não agenda o avivamento. A única coisa que a igreja pode fazer, irmãos, é buscá-lo. Dia 3 de outubro estava marcado o avivamento. Aviva a tua obra. Senhor, não.
Dia 3 de outubro foi a data que Deus escolheu para junto nós estarmos aqui buscando aquele que pode dar o avivamento. A igreja não produz o vento do Espírito. Ela pode apenas senti-lo e seguir na sua direção. Eu gosto de brincar quando alguém fala assim, vamos fazer isso. Eu falei, hoje eu estou igual folha de coqueiro. Aonde o vento bater eu vou. E assim tem que ser a igreja com o Espírito Santo, irmãos. Infelizmente hoje a igreja não sabe a direção que o Espírito Santo quer dar. Homens que têm tomado a responsabilidade ao ponto de dizer, a igreja está assim porque eu que fiz assim. A igreja não é dona da agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, como ele quer, e ninguém pode detê-lo ou administrá-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? O Espírito Santo, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E nós não temos o poder de administrá-lo. E Abacuque, neste versículo, ele não marca uma data de avivamento. Mas o seu coração humilde pede a Deus o avivamento, irmão José. E como as igrejas nos dias de hoje têm visto o avivamento de outra forma, têm buscado o avivamento errado. Pastor, nós estamos precisando de um acampamento, pastor. Do encontro com Deus. Estamos precisando, pastor, reunir. Sair do meio do povo imundo. Oh, meu Deus. Época de carnaval nós falamos isso, né, irmão? Pastor, nós vamos retirar porque eu não aguento ficar perto dessas carnes. Um monte de carne reunida junto. O sangue de Jesus tem poder. E eu quero concluir com uma frase, irmãos, que eu quero que você guarde no seu coração. Onde prospera a heresia, não existe avivamento. Repito, onde prospera a heresia, não existe avivamento. Por quê, pastor? Porque o Espírito não honra quem desonra a verdade. O Espírito, ele não honra aqueles que desonram a verdade. Não tem como nós vivemos a verdade pela metade. Eu disse isso no primeiro dia que eu preguei no seminário. Não tem como eu ser uma pessoa num lugar e ser outra de outra. Não tem jeito eu ser o pastor Jefferson no púlpito e quando eu estiver no meio dos meus amigos ser outra pessoa. Eu me lembro da minha oração que eu falei que nós oramos de gratidão. Eu agradeci por Deus ter colocado amigos perto de mim, onde eu tenho a liberdade de poder contar uma piada, onde eu poder rir, irmãos, onde eu posso ser eu, como eu estou sendo aqui no púlpito. Sabe o que eu mais amo na minha esposa? Não fisicamente. É quando ela fala para os outros assim: o meu esposo é o mesmo em todo lugar. Eu falo, glória a Deus. O Jefferson é o mesmo na igreja, no SAMU, lá em casa. Lá em casa eu sou, né, amor? Bênção também. Mas eu sou eu. Não tem como. Se eu estou aqui nesta noite pregando a Bíblia, falando de Abacuque, nós precisamos também conhecer o avivamento. E se essa igreja, Deus trabalhou no coração do pastor sobre este assunto, é porque nós precisamos buscar da forma correta. Se até hoje você, nesses 3 anos dentro dessa igreja, talvez achou que o avivamento era porque o louvor é uma bênção, talvez achou que o avivamento é porque o pastor Carlos veste bem,
Talvez você achou que o avivamento era porque é confortável, o ar-condicionado, as cadeiras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você achou errado. Mas se esses 3 anos você olhou para essa igreja e está aqui hoje, porque você entende que a igreja tem pregado a Bíblia, que o pastor tem dado um bom testemunho, que essas cadeiras, independente se elas estivessem aqui ou não, você estaria aqui. Se não tivesse ar-condicionado, você estava aqui suado, mas você estava. Você está no caminho certo do avivamento. Porque se você está aqui dessa forma, é porque até hoje você olhou só para Jesus. E se você olhar para Jesus, nada vai te tirar dessa igreja. E se um dia essa igreja começar a caminhar fora da palavra, tenho certeza que Deus vai falar com esse pastor. Feche seus olhos, irmãos. Sua graça me alcançou. Quem sou